Olá, a gente começa agora mais um Papo com o Editor, programa de entrevistas do Broadcast Político. Eu divido essa entrevista com o repórter Gabriel Irabazi. E o convidado de hoje é o senador Plínio Valério, né, senador pelo estado do Amazonas, pelo partido PSDB. E a gente vai falar aqui sobre a matéria PEC do Banco Central, né, que está sob a relatoria do senador. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite. Vai ser bom que vamos poder esclarecer algumas coisas. Obrigado pelo convite. Senador, recentemente o senhor tinha falado um calendário assim bem otimista de que a proposta avançaria e seria votada, teria a conclusão dela ainda neste semestre, antes do recesso parlamentar. Só que houve alguns adiamentos, né? Vai ter que ter uma audiência pública antes e tal. Isso muda muito o calendário, isso vai adiar muito. O senhor acha que isso é uma dificuldade? Sinaliza que a PEC pode não andar na velocidade esperada? Sinaliza sim. Eu acho que o movimento ontem na CCJ foi nesse sentido de dificultar um pouco a tramitação. Mas a gente está tentando recuperar esse tempo. Ontem eu teria que ter lido o relatório, alguém pediria vista, né? E a gente marcaria audiência pública para terça-feira, como vai ser. Voltaria das vistas junto com a audiência pública. Mudou um pouco, eu não consegui ler, né? Davi enrolou, muita gente enrolou, mas tem uma extraordinária da CCJ na quarta-feira para votar aquele projeto dos jogos, né, dos jogos de azar. E eu vou tentar ler o relatório nessa pauta que é única. Mas eu já disse para o Davi que vou para a reunião pedir para que eu leia. Ele falou, ó, se os senadores concordarem, então eu tenho a impressão que quarta-feira eu consigo ler o relatório. Aí a gente já está com o resultado da audiência pública. Mas tem aquela uma semana do pedido de vista. Realmente, a gente vai perder uma semana daquele calendário que eu pensei. Agora, para mim ficou claro uma coisa, que o governo que não se interessou por nenhum minuto começa a trabalhar nos bastidores para evitar que a PEC avance. Essa é a minha leitura. Senador, e pensando na votação na CCJ, então o senhor acha que é factível votar essa PEC ainda em junho, lá na comissão? Sim, eu acho que a gente vota sim, e a gente calculou quantas quartas-feiras tem, como vai. Não sei se você estava ontem lá, Gabriel. Foi meia hora mais de meia hora de papo. Até eu falei no final, Davi, dá um beijinho, né? Porque ninguém faz isso com o outro sem beijar. Então, mas eu tenho esperança sim de que consiga ler esse relatório. Enquanto isso, começa aquele trabalho de bastidores. A gente já sai, Gabriel, com 13 votos a gente tem. 12 na pior das hipóteses, precisamos de 14. Então, agora cabe ao lobby do Banco Central, o pessoal que quer aprovar, porque eu quero aprovar, mas eu não vou fazer lobby, né? E o governo que vai tentar empurrar com a barriga. Mas na CCJ, se você procurar ver, e a moça, como bons jornalistas que são, vão perceber que a gente vota sempre em grupo ali, né? Está sempre junto ali, 10, 12, 13 votos. A gente precisa de 14. Então, o trabalho também já está nesse sentido. A audiência pública, eu pedi que o Banco Central indicasse alguns nomes para que eu pudesse indicar para a audiência pública. Eles indicaram, dentre eles, as pessoas do Armínio, né, que já foi diretor do Banco Central. Me parece que ele aceitou. Então, nós vamos ter uma audiência pública boa. Eu espero problemas, CUT, sindicato, né? O Sinal tentou ontem fazer alguma manifestação, mas eu anulei a manifestação deles, dizendo: olha, está aqui o capítulo que fala, né, da segurança da blindagem dos funcionários. Se vocês me disserem que tem uma vírgula prejudicando vocês, eu refaço hoje mesmo, né? E não houve nenhuma manifestação, mas a guerra dos bastidores começou. Agora, senador, então o senhor está reafirmando que o governo continua distante dessa discussão, Não desfavorável a essa mais. discussão, Da e então, discussão, sim. Da discussão, desculpa, já atropelei. Da discussão, sim, mas não mais da tramitação. tá, da tramitação, não. Na verdade, o governo está trabalhando na sua avaliação para dificultar o avanço dessa medida. Sim, O entendi. senhor acredita que o governo não vai entrar no mérito dessa questão, que realmente vai trabalhar para derrubar a PEC? Olha, o Jacques Wagner, o senador Jacques Wagner, que é o líder no Senado,
e o Eduardo Braga, que é o líder do MDB, eles já pediram o relatório antecipado. Ontem deixaram bem claro que querem o relatório e chamaram para si a responsabilidade de indicar 5 pessoas para a audiência pública. Eu indico 5 e eles indicam 3 e 3, 3 e 2, algo assim. Então, isso mostra que eles têm interesse. Agora, eu não sei qual o argumento usaria, porque o relatório está bem feito. E por que eu digo que ele está bem feito? Ele não agradou 100% o BC e não agradou o governo, então está bem feito. Se ele tivesse agradado um lado totalmente, aí ele estaria, né, pendendo. Então, a gente está com um relatório para ler. Tem algumas coisas que a gente precisa reavaliar, que eu firmei desde o começo, colocando a trava na questão do orçamento do Banco Central. E essa trava tem incomodado o pessoal que quer aprovar, né? E eu quero ver, eu falei, Jacques, né? Vê o que você quer, sugere, traz sugestões. No começo ele estava preocupado com o CMN. Falei, não, o CMN fica com o governo, não tem dúvida nenhuma. O governo manda na política monetária, na política monetária do país, não tenho dúvida. Ah, mas dando um orçamento grande, vai criar caixa de funcionário. Eu falei, não, mas a gente bota uma trava no orçamento. Agora, você não me diz o que quer, eu fiz o relatório. Então, eu estou esperando, sim, sugestões dele, mas estou esperando muito mais essa questão do empurra-empurra, deixa para depois. Que o objetivo é chegar no recesso, né? Você sabe que a última semana de junho, em Brasília, principalmente a bancada nordestina, vai toda para o Nordeste. Então, a última semana é um perigo, mas eu acho que, na pior das hipóteses, que nós estamos tentando fazer, seria a primeira semana de julho. De julho. Votar. Senador, mas assim, com o governo já sinalizando de que vai atrapalhar, é possível essa PEC sair da CCJ, ser aprovada na CCJ, ser aprovada no plenário do Senado, ou sem o governo ela não avança mesmo? Olha, no Senado avança, o governo não manda no Senado, né? Você já viu o banho a surra que o governo tomou. Se passar na CCJ, eu considero mais difícil passar na CCJ do Senado do que no plenário do Senado. Embora sejam precisos 49 votos, né? Mas não seria tão difícil assim. Na CCJ, a gente pode parar nesses 13. Aí acho perigo, sim, de que a gente, dentre os senadores que a gente lista que pode ser esse voto, 1 ou 2 votos, a gente tem aí 4, 5 senadores que podem vir, 1 ou 2 podem vir. Em compensação, tem 8, 10 que não virão de forma alguma. Então, eu acho que o embate na CCJ vai ser mais demorado, vai ser mais sério do que no próprio plenário. Porque, deixa eu te falar uma Senador, coisa. Tá, Gabriel, claro. pode falar. Não, pode falar, pode falar. Porque, se você vê do ponto de vista de governo, o governo não perde nada, a não ser aquela vaidade de não mais ter que complementar ou mandar dinheiro para o Banco Central. O Banco Central arrecada, manda para o Tesouro Nacional, aí diz quanto quer, eles mandam, querem comprar um computador novo, pede, querem fazer um seminário, pede. Então, o governo me parece que não quer perder essa prerrogativa de estar dando dinheiro ao Banco Central. E a autonomia com o orçamento libera, não tem que estar pedindo nada mais do governo. Eu acho que o problema do governo é isso agora. É uma questão de fígado, eu acho que é uma questão que eles têm mais a ver com o Roberto Campos, não sei, porque o governo federal manda na política monetária nacional, vai indicar o terceiro agora, o lugar do Roberto Campos, né? Vai ter o Banco Central indicado por ele também, né? O Roberto Campos sai agora. Então, não sei por que o governo não está preocupado. A gente blindou os funcionários, todas as camadas de funcionários estão blindadas. Tanto é que o desafio que eu fiz a eles, eles não souberam dizer. Então, os que estão protestando contra, que é um direito legítimo, não sabem dizer por quê. Senador, falando um pouco mais sobre o seu texto, acho que o senhor chegou até a mencionar a questão da trava. O senhor fixou um limite no seu texto que não estava no texto inicial do senador Vanderlan, que era Hum, um teto para o crescimento das despesas do Banco Central. E no seu texto inicial, o senhor tinha até colocado que esse teto teria o limite máximo ali do IPCA, né? isso. Eu vi que na última versão do senhor, esse limite do IPCA já foi retirado. Ele foi retirado por uma demanda dos servidores do BC? Não, não, Gabriel. O que a gente colocou a trava e que está dando problema é que eu digo assim, de cabo de guerra, porque eu sinalizei ao governo. Eu quis deixar o governo tranquilo,
né, de que continua mandando na política nacional, vai mandar no BC. O que que foi feito? A PEC, o que que a PEC prevê? A PEC prevê que a gente colocou, né, aliás, é novidade, a gente colocou orçamento, a despesa do ano passado, mais a correção. É isso lá. Aí eles querem, o Banco Central quer ano passado, mais a correção se precisar, algo mais, que ele decide. O que é que eu coloquei? E está dando problema que eu tenho que rever, porque eu fiz uma sinalização para o governo. Eu coloquei dinheiro do ano passado, orçamento do ano passado, mais a correção. Se o Banco Central quiser algo mais, pode, desde que o Senado aprove. Então, essa trava que eu coloquei, que era para mostrar para o governo que o nosso relatório não tem lado, tem a República. Mas o governo não acenou, não entendeu assim, a gente pode rever isso aí. Senador, e quais são as principais demandas que ainda são contidas no seu texto? O que o senhor manteve como principais Olha, demandas dos servidores? não, o ideal, a gente fez assim, política monetária, o governo traça, diz o que quer, como vai ser, que é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central executa, que é o responsável pela moeda, ou tem inflação. Só que o Banco Central agora executa rindo, assobiando, cantando, porque tem orçamento próprio, não precisa mendigar, né? E a gente, então, nesse orçamento, colocaria essa trava. E os funcionários totalmente blindados. Totalmente blindados. O Banco Central vai pagar a indenização. Quem quiser continuar no Banco Central, continua. Quem quiser ir para uma instituição congênere, ele vai. Plano de saúde de idoso, não se mexe em nada. A gente deu toda e total garantia ao servidor. Esse é o ideal. Qual é o entrave que está agora? Exatamente isso. Quem defende a autonomia do Banco Central quer tirar essa trava que eu coloquei. Pode, desde que o Senado aprove esse excesso, né? E como esse foi colocado para sinalizar o governo, e o governo não entendeu, entrou na guerra, então eu vou ter que repensar isso, se vale a pena estar colocando essa trava e ficar aí nesse cabo de guerra. Mas do meu lado é só isso. Do lado do governo a gente não sabe, porque eles não disseram, né? O que querem, nem o que pensam. Mas os funcionários, tirando o sinal que é mais sindicato, os outros estão satisfeitos. Mas eu não estou preocupado se eles ficam satisfeitos ou não. Eu estou preocupado se é bom para a República. E eu entendo que é. Porque como autor da autonomia operacional, que fui eu que fiz a lei, eu entendo que é preciso continuar, né? É preciso avançar. Vamos lá pegar o Banco Central hoje, o Pix. Vou te dar um exemplo. Pix, né? Que ninguém vive mais sem um Pix no Brasil. Eles têm 40 funcionários para cuidar do Pix. Eles precisam dobrar. Eles precisam avançar no Pix. Então, para isso, eles precisam pedir dinheiro do governo. Se eles tiverem um orçamento, eles vão cuidar de tratar disso bem. Eu acho que a gente tem que modernizar o Banco Central, deixar o Banco Central livre para fazer o que ele está fazendo. Que o Banco Central conteve e ajudou aí a conter a inflação, que é a grande missão deles. Da minha parte é essa, da parte do governo, eu acho que é mais fígado. Senador, o senhor mencionou a manifestação que teve ontem. Se não estou enganado, era o pessoal do Sinal que estava, né, do sindicato. Eles têm feito uma contraposição bem forte a essa PEC, até com campanhas no rádio e tal. O senhor acredita que essa posição deles pode, de alguma forma, representar algum empecilho, pode atrapalhar a tramitação da proposta? Isso somado à posição do governo também? Eu acho que quem não quer pode se aproveitar disso. O sinal, eu conversei com, acho que é Bruno, acho que é Bruno, liguei para o Bruno, mandei para ele, Bruno, estou te mandando o capítulo da blindagem dos funcionários. Vê, colabora, porque o Bruno me disse que não quer ser contra por ser, que o sinal tem reivindicação. Se você pegar a manifestação do sinal, não sei se você pegou, Gabriel, ontem no corredor, você vai ver que eles não falam de si próprios, né? Eles falam que agora os bens do Banco Central podem sofrer, podem ser penhorados. Não, quer dizer, isso não é discussão para agora, né? Isso é discussão para depois. E alguma coisa que possa ficar pendente, a gente tem que jogar na lei complementar. Então, eu acho que essa manifestação do sinal, ela pode ser utilizada e está sendo utilizada por aqueles que não querem. E aqueles que não querem são poucos, mas são todos ligados ao PT. Senador, outro ponto que eu queria questioná-lo eu conversei com o pessoal da Associação dos Analistas do Banco Central, né? Eles são a favor do texto, Uhum. mas eles apontaram para mim um ponto de atenção lá.
eu não sei se eles já chegaram a conversar com o senhor, mas que é em relação ao orçamento anual do Banco Central. Uhum. No dispositivo que trata lá, eles acham que da maneira como está, até o orçamento de autoridade monetária dependeria de aprovação, por exemplo. E isso aí tornaria inviável a gestão das reservas internacionais, as operações de política monetária. O senhor pode rever esse ponto também para deixar específico que enfim, qual o orçamento que Isso. estará sobre a responsabilidade do Congresso? Isso foi exatamente isso, Gabriel, que eu citei ainda agora, onde está o entrave, onde está o problema, que foi nessa trava que eu coloquei. Então, veja bem, a gente pode rever sim. Eu não posso dar ao Banco Central tudo o que ele quer, tudo que eles querem, né? Isso é autonomia, isso não é liberdade total. Mas quando eles chegam para mim e falam, senador, nós fizemos já uns cálculos, nós atualizamos a folha e daqui para ver que não dá para pagar, né, o orçamento do ano passado, mas a correção não paga nem a folha. E como é? Então a gente tem que poder assim, tem que estar aberto. Eu acho que essa semana ela é fundamental, né? O Moro fez umas ponderações comigo, o Mourão fez outras, o Girão, né, o Márcio Bittar, o Oriol Visto. Então a gente tem que rever o próprio Vanderlan, que é o autor da PEC, foi que apresentou a emenda para eu tirar essa trava, né? E essa trava era exatamente sinalizando para o governo, olha, a coisa é séria, né? Mas o governo não entendeu que a coisa é séria assim. A gente pode sim, cara, pode rever sim. Vou ter uma conversa com o Vanderlan e ter, eu não digo nem com os funcionários, porque eu já tive. Ter conversa com o Vanderlan e ter conversa com os consultores. Posso rever sim. Senador, deixa eu Senador, fazer só mais pode, um sim, questionamento, sim, tá? Gabriel, fique à vontade. Não, só uma questão em relação ao governo, só deixa eu voltar nesse ponto, que eu fiquei com uma dúvida. Por que o senhor acredita que seria mais fácil aprovar na CCJ? Me parece difícil, conversando com alguns parlamentares, não especificamente sobre essa PEC, mas eles acreditam que sem o apoio do governo, qualquer PEC é difícil avançar, seja na Câmara, seja no Senado, por causa da quantidade de votos que ela demanda. Se o governo não entrar e agir contra, hoje pelo que o senhor falou, está agindo contra ainda nos bastidores, mas se o governo se posicionar formalmente contra, não seria um indicativo muito ruim para essa PEC no plenário também? Péssimo. Seria um indicativo péssimo. Só que eu acho, por exemplo, quando eu falo, vamos da CCJ, Gabriel, quando eu falo que tem 13 votos, é porque a gente conhece o perfil e conhece como a gente vota. Então, no máximo ali, quando se perde uma votação por governo, a gente tem 10 votos. Mas aqueles três que foram para lá, que votaram naquele momento, não são governistas, porque entenderam que era bom. Então, eu acho que a gente chega sem nenhum problema a 13 votos. Eu não sei se chega a 14, 15, né? Mas a parada é mais difícil, porque quando for para o plenário, no plenário, quando for para votação, a gente consegue aprovar. Agora, o problema é ir para a votação. Esse é que é o problema, porque o regime presidencialista é aquilo que você viu, né? Tanto faz Itapipoca, Flamengo, Vasco, o presidente manda. Ele engaveta, ele não pauta, então a briga vai ser essa. Essa briga vai ser muito mais contundente, muito mais forte do que a votação. Na votação, é possível chegar aos 49 votos. Sim, é possível. Agora, será que o Rodrigo vai colocar na pauta? Porque o Davi colocou, honrou comigo o compromisso que ele assumiu, de colocar na pauta de quarta-feira. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que pedir audiência pública, sugerir, e ele não é que ele não permitiu. O regimento, artimanhas, eu acabei não lendo o relatório. Então, será que o Davi continua firme? Será que o Rodrigo vai colocar? Essa é a questão. Quanto à questão de votos, eu acho menos difícil, mais fácil de transpor do que pautar Mas no plenário. o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já sinalizou que é contra a PEC? Ele teria Não, algum. não. Ou ele está em parceria com o governo? Não, não, eu não, nenhum nem outro eu posso te dizer, mas a conversa que eu tive com ele, a última conversa, e não foi ontem nem anteontem, faz mais tempo. Rodrigo, qual é o ritmo da PEC? Porque eu preciso saber, porque eu posso entregar final de junho, quando amanhecer junho, como eu prometi, e posso entregar final do ano. Agora, não justifica eu entregar uma PEC agora e você não pode seguir o ritmo, pode colocar, que a gente vai seguir o ritmo. É isso que eu tenho dele, o que tenho do Davi,
também. Mas com essa história da audiência pública, do Jacques Wagner chamar para ele, Eduardo Braga chamar para ele, isso é sinal de que o governo realmente vai se meter. E que deve se meter. Eu não estou condenando o governo, pô. Tem que se meter mesmo. Agora, e tem que se meter desde o começo, né? Diz, olha, a gente quer colaborar, essa trava não, isso aqui, mas não teve isso do governo. Eu acho que o governo tem que se meter, eu acho que o governo tem que fazer cabo de guerra, fazer a parte dele, e a gente fazer a nossa. Qual é a minha? Relatório, aprovar. Agora, fazer lobby para aprovar, não. A gente tem os amigos que votam com a gente e tem os amigos que eu voto com eles. Então, a gente nem precisa. É do amigo da gente, estou contigo, estou contigo. Isso não é uma cooperativa, né? Não é uma confraria, mas é assim. A gente tem muitos amigos que votam com um amigo, mas nesse caso, eles estão conscientes de que é preciso avançar. É simples, é só você olhar e responder a pergunta. Se o Banco Central não tivesse autonomia operacional, a inflação tinha sido controlada? Claro que não. Que o Lula quis tirar o Roberto, quis baixar o juro na marra, o Haddad, não fizeram nada disso, a inflação foi controlada. Ontem mesmo, o Roberto Campos estava em Londres, recebendo um prêmio como o melhor presidente do Banco Central do mundo. Quer dizer, então isso prova que a lei da autonomia foi muito boa para o Brasil. Então, por isso que a gente quer dar essa continuidade e esse complemento. Agora, claro, não pode ser como o BC quer, nem como o governo quer. Meio termo, bom senso. E a gente está eleito, a gente foi ungido, ao contrário, né, do Supremo, que faz, cada um ministro faz o seu, a gente não, a gente faz coletivo. Senador, já que o senhor tocou no nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aí no meio de uma das respostas o senhor falou que, de alguma forma, o BC pode fazer o lobby dele para essa PEC ganhar, né, mais Uhum. velocidade, mais força aí dentro do Congresso. O presidente Roberto Campos Neto, ele continua atuando? Você acha que ele tem capital ainda de fazer novas articulações e ir quebrando essas dificuldades, tanto no Senado quanto no Congresso? Como é que está o Campos Neto nesse projeto agora, né? Porque a gente sabe que lá no início ele participou bastante, mas agora que começou a caminhar? E a contribuição dele para fazer avançar essa proposta? A minha conversa com o Roberto Campos é sempre assim, né? Ele falando que o projeto é bom, que o projeto é assado, e eu falando que isso aqui eu concordo, isso aqui eu vou. Por exemplo, o negócio da trava, a gente discorda muito, tenho conversado com ele, mas não saí do Senado, tá? Eu estabeleci e disse: olha, eu converso com todo mundo, mas no Senado. Então, não fui a jantar, não fui a almoço, nada disso, a gente conversa. Ele está atuando, sim, né? Atuando no ponto de vista de que ele sabe que isso é bom, né? Ele sabe que isso é bom para o país e ele vai sair daqui uns dias. Então, se ele deixar a autonomia plena, como eles querem, vai ser bom para a República. Eu vejo o Roberto atuando como republicano. Eu não vejo o que o Roberto teria a ganhar com isso. Eu não sei se ele vai agora. Lobby, se o Roberto pode fazer. Ele é presidente do Banco Central, né? Ele é presidente do Banco Central. Então, se tem algum senador que é amigo dele, que conversou com ele, esse pessoal em Brasília faz muita amizade. Eu até que não faço, né? Eu não fui a um. Até hoje, isso aqui é uma coisa, se é gravação, quiser corta, não tem problema. Eu até hoje não fui a um jantar, a um almoço, eu não. Aliás, eu fui ao almoço com o Roberto quando a gente fez a autonomia, que ele chamou para agradecer. Eu não fiz uma viagem internacional, eu não fiz um pedido no governo, então eu me mantenho distante. Mas em Brasília, o relacionamento de amizade é muito forte. Senador, Mas, então a ô, gente senador, tem. Você quer? desculpa perguntar, só mais uma última coisinha bem rápida. O senhor falou que a Claro, posição Gabriel. dele é diferente em relação a essa questão da trava. Qual que é a posição dele? De quem? Desculpa, Do Roberto? Campos Neto, é. Campos Ó, Neto. ele é assim, ele acha que essa trava, como você falou, Gabriel, ele acha que essa trava impede, tem implicações muito sérias. Ele acha que essa trava complica muito. E foi quando eu falei, não posso, eu tenho que colocar o que a gente pensa o que é bom. Aí a tendência era aprovar a emenda do Vanderlan, que é essa emenda do Vanderlan, parcialmente, né? Mas agora, com essa questão toda, com esse desfecho todo, eu já penso em conversar com o Vanderlan e ver se a gente tira essa trava. Eu vou ter que me convencer um pouco mais disso. Eu já estou mais ou menos convencido pela exposição dos analistas, do próprio Roberto, né? Mas eu tenho que convencer de que isso é ruim, né? Por enquanto, a gente convencido de que é bom, ficará.
né? Mas as pressões, as conversas acontecem, não tem por que eu não rever emenda. Ó, se o governo vier com emenda, seria o melhor do mundo, né? Se o governo apresentasse emendas. Agora, se após a audiência pública o governo não apresentar sugestões, aí sim fica mais claro de que eles não querem colaborar. Então, senador, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela participação. O canal está aberto para outras vezes. Eu agradeço aqui também Gabriel, nosso repórter do Broadcast Político, a Júlia Pereira, que está fazendo essa ponte remota com a gente. Muito obrigada. Até um próximo papo com o editor. É só me chamar que eu vou, tá? Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado.